Agora preste atenção nesse detalhe, porque é aqui que Deus fala com você. Amém? Deus vai falar para você, com você hoje. Deus vai responder algumas coisas que você às vezes ainda não compreendeu. Glória a Deus. O que que acontece aqui? No versículo 21, está escrito assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, né? E para toda a nossa fazenda, né? E aí, o que que ele fez? Ele apregoou um jejum, amém? E esse jejum, o que que ele requer, um jejum? Ele requer uma abstenção de alimento por um período limitado, né, de tempo, amém? E o povo de Deus jejuava para manifestar diante de Deus. Olha o propósito do jejum naquela época. Era para manifestar humildade, abnegação, submissão a Deus e para buscar a sua graça, a sua ajuda, a sua proteção, buscar o favor de Deus. Abnegação, abrir mão, né? Abrir mão da tua vontade, às vezes do teu direito de comer, mas você resolve ali não abrir mão disso. Então, isso é abnegar, né? Nós devemos sempre orar a Deus, pedindo o seu cuidado e proteção. Amém? Glória a Deus. Pedindo o seu cuidado e proteção. Ao iniciarmos um propósito, um trabalho, uma viagem, uma situação nova, às vezes vai entrar na faculdade, né? Então, é necessário que nós venhamos estar orando antes desse novo destino, né? E nós começamos coisas novas todos os dias, então é necessário que nós venhamos orar. E também depois que nós chegamos ali, vamos supor, entrou na faculdade, às vezes também começou num trabalho novo, um trabalho que você gostaria muito, abriu um negócio dos seus sonhos, né? Nós também nunca podemos deixar de agradecer a Deus, de dar ação de graças ao Senhor, porque Ele esteve conosco durante todo esse tempo. Amém? Porque Ele nos ajudou a chegar até ali com proteção. Glória a Deus. Você pode colocar um glória a Deus aqui, meu irmão? E aí, o que que acontece? Quando nós lemos aqui no versículo 22, que diz assim, ó: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei. Olha só a responsabilidade de um líder, amados. Tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. Olha aqui. E ele escreve aqui: eu fiquei com vergonha de pedir ajuda ao rei. Ele ficou com vergonha de pedir ajuda para um exército, para protegê-los nessa caminhada da Babilônia a Jerusalém. Porque ele havia dito isso: olha, a mão do nosso Deus é sobre todos nós que buscamos a Deus. Olha a responsabilidade nessa hora. O que que acontece aqui? Você entende o tamanho da responsabilidade de Esdras nessa situação? Esdras tinha declarado em público, meu irmão, que Deus protege aqueles que buscam a ele. E ele tinha testemunhado isso publicamente. E agora, na hora do aperto, veja só, se ele corresse para o rei pedindo soldados para ajudar ali na travessia até Jerusalém, ia ser uma contradição, né? A fé dele ia se contradizer com a boca dele. Ele tinha acabado de dizer que o nosso Deus nos protege, né? E aí ele ia pedir ajuda para o rei, ia ficar um pouquinho feio, né? Quantos aqui já declararam que Deus é o meu provedor, Deus é o meu protetor? E na primeira crise saíram correndo atrás de uma solução humana. Escreve aqui para mim, você já viveu isso?
Você já passou por isso? Que você, de repente, estava falando de Jesus para alguém e falou: olha, o Senhor é o nosso provedor. E aí, o que acontece? De repente, você passa um momento de crise e você fica com vergonha de pedir ajuda para essa pessoa. Já viveu isso? Né? Todos nós, uma horinha, passamos por essa situação de Esdras, né? E a gente fica envergonhado, porque senão a gente vai contradizer a nossa fé, né? Você disse que confia em Deus. Quantos aqui dizem que eu confio em Deus, mas a sua atitude grita que não confia. Já viveu isso? Você fala assim, eu já assim, diz a glória a Deus. Então, assim, você fala, eu confio em Deus, eu acredito que Deus vai me socorrer, mas na hora do aperto, você corre para pedir ajuda. A sua atitude não é de confiança em Deus. Se você já passou por isso, fique até o final, que eu vou orar por você. Amém? Nós vamos ser cristãos, cristãos genuínos, verdadeiros. Nós vamos seguir o exemplo de Esdras aqui. Ele se envergonhou de pedir ajuda. Amém? Porque senão a fé dele seria nula. Glória a Deus! E aí eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos entender agora algo sobre oração e jejum. No versículo 21, nós lemos aqui que então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava. Aqui estão 3 verdades para mim e para você hoje. Ele escolheu jejuar e orar. Ele não se desesperou, amém? Correndo atrás de ajuda humana, ele não se desesperou. Ele foi responsável com a palavra que saiu da boca dele, como publicamente, e aí ele determinou ali um jejum e orou. E o jejum não é uma troca com Deus, sabe? Jejum é humilhação, jejum diante de Deus, com oração. Quando você vai pedir, você se humilha diante de Deus, clamando a Ele, né? Você já jejuou de verdade? Conta para mim aqui. Você já jejuou de verdade? Ana, Deus abençoe. Me diz aqui, você já jejuou assim de verdade mesmo? Ou só deixou de comer? Se você quer começar, escreve aqui. Eu vou jejuar. Por quê? Jejuar de verdade, o jejum é acompanhado de oração. Não é só deixar de comer. Se você só deixa de se alimentar e não ora, isso é uma dieta, né? Então, todo jejum, ele tem que estar acompanhado de oração. E algumas situações em oração é necessário ter jejum, tá bom? Então, e escreve aqui você, eu vou jejuar. Amém, glória a Deus, João. Jejuar, a gente precisa pedir a Deus sabedoria ao jejuar, né? A palavra de Deus explica totalmente como jejuar, não é verdade? E aí, eu queria dizer aqui para você a segunda verdade. Ele pediu um caminho direito, não pediu riquezas, né? Ele não pediu uma vingança. Não, ele não pediu. Ele também, ele pediu o quê? Direção. A oração que traz a vitória, presta atenção nisso, não é aquela que começa pedindo o que você quer. Não. A oração que traz a vitória, nós começamos pedindo o que Deus te guie. Eu quero dizer algo para você. Muitas vezes as pessoas tomam decisões, né? Eu vou comprar um carro agora, zero, caríssimo. E ela fala, eu creio que Deus vai me ajudar a pagar as parcelas. Um exemplo prático, amém? Só que, em primeiro lugar, não é Deus que tem que sair correndo
atrás de nós para para abençoar os nossos desejos. Em primeiro lugar, você pode desejar e sonhar coisas, mas antes de ir lá e fechar a compra, o ideal para mim e para você que amamos a Deus, que pedimos o direcionamento de Deus na nossa vida, é que nós venhamos buscar nele, Senhor, é a tua vontade, é a tua hora, é o teu momento que eu compre aquele carro que eu sonho há tanto tempo. O Senhor está nesse negócio comigo? Aí sim, depois que Deus te der paz no coração, falar com você na palavra, não é? Aí sim, você vai e compra, porque Ele é com você. Amém? Eu recebi uma promessa de Deus há um tempo atrás, há quase um ano atrás, de que Deus queria me dar um carro zero. E o meu carro que eu tinha não era zero, né? E Deus queria me dar um carro zero. E aí eu quero dizer para você, eu tinha temor de Deus de comprar um carro zero, um carro que eu gostava, né? Nem sabia nem queria, não precisava ser tão zero e nem tão bom assim, não tinha necessidade. Mas eu esperei quase que um ano até que eu sentisse paz no meu coração que eu podia comprar e que Deus estava no negócio. Aí sim, eu fui lá segura de mim, Deus está comigo, eu tenho certeza, e aí eu comprei. Amém? Quando outras vezes eu tomei uma decisão sem buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, as coisas não deram muito bom. Não é verdade? Nós vivemos isso a cada dia. E aqui ele não começou pedindo, né? Ele pediu o quê? Direção para Deus. O que você tem pedido a Deus? Você tem pedido assim um caminho ou a sua conveniência? Maísa, glória a Deus. Hã? Me conta aqui. Você tem pedindo para Deus um caminho, uma direção? Faço isso, não faço? Ou você chega para Deus e pede aquilo que você quer e depois sai correndo atrás dele e fala: Deus, me abençoa, eu fiz isso, agora me abençoa, né? Quando nós fazemos algo com direcionamento de Deus, a vitória é certa. Ele nos honra, amém? Terceira verdade que eu quero te passar. Ele incluiu na oração dele nossos filhos e toda a nossa fazenda, e toda a terra dele. Você veja que a oração de Esdras, ela era coletiva, ela não era uma oração egoísta. Ele orou pela família, pelos bens, por todos, até pela terra deles. Amém? Quando você ora só por você, você está limitando o tamanho do milagre. Porque tem pessoas que falam que eu sou a pastora Deus te abençoe, né? Um querido da igreja, né? Fala que eu sou a pastora Deus te abençoe. Sabe por que eu falo muito e eu quero que Deus te abençoe hoje, aqui e agora? Com prosperidade, com saúde, com alegria, com paz. Sabe por quê? Porque eu descobri que a bênção não é minha. Eu libero a bênção que é de Deus para a tua vida. Ele quer que você tenha saúde, ele quer que você seja próspero, ele quer que você seja vencedor em cada batalha. Ele quer, ele deseja, porque ele é o teu pai, ele cuida de você. Então, eu falo, Deus te abençoe, porque eu aprendi nessas orações egoístas, né, que alguns anos atrás eu fazia essas orações egoístas, porque a gente vai aprendendo com a Bíblia, vai aprendendo com as experiências. E aí eu descobri que não era da minha bênção que Deus ia dar a bênção para alguém. Eu não precisava me preocupar que ia faltar para mim, porque não ia. Deus é um Deus abençoador, ele tem muito para nos dar. Ele está cheio de carro zero para dar para cada um de nós. Então, quando eu falo Deus te abençoe, eu creio no que eu estou dizendo, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus abençoador. A alegria de um pai é abençoar a vida do seu filho. Amém? Então, e pode abençoar todo mundo que passa na sua frente. Por quê?
Porque você libera a benção de Deus e outra coisa. Entenda algo, Deus é o dono de todas as coisas, dos céus e da terra. Então, quando você abençoa aquela pessoa, você não vai perder a tua bênção. Então, entenda bem, ser livre agora, ser liberto de todo egoísmo. Amém? Libera a bênção de Deus. Deus te abençoe. E eu falo com fé. E eu tenho visto muitas pessoas à minha volta sendo poderosamente abençoadas. Porque eu falo com verdade. Amém? Glória a Deus. Aí, o que acontece? No versículo 23, diz assim, fecha assim a frase mais linda. No versículo 23, olha só. Ele diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Gente, é muito lindo. Eles jejuaram, oraram e Deus se moveu a favor deles, guardando, protegendo. Deus foi assim tremendo com eles, mas ele está nos ensinando aqui os passos para uma oração de resposta de vitória. Eles conseguiram atravessar tudo aquilo. Lógico que não foi fácil e também não foi uma coisa imediata. Não diz que Deus respondeu no mesmo dia, na mesma hora, depois de um dia. Não disse que a resposta foi imediata. Nos dias atuais, todos nós nos tornamos pessoas imediatistas. A gente, para quando você quer isso? Para ontem. Né? Todos nós estamos assim em dias que somos imediatistas com tudo. Você não tem paciência mais para ler um livro de 300, 400 páginas, não é verdade? Por conta, é difícil, não é que você não consegue, conseguir você consegue, mas às vezes é difícil, a paciência está fugindo, né, de nós. E aí eu quero dizer, Deus respondeu ali. Deus respondeu a oração de Esdras. Eu quero ler para você, ali no versículo, Esdras 8, no versículo 31, para a gente ver a conclusão dessa situação. Diz assim, olha, e partimos do rio de Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. Você percebe aqui algo importante? Eles não partiram logo depois da oração, que estavam jejuando e orando. Não, ele coloca até a data aqui, dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. Houve uma espera. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. O perigo era real. Você percebe que ele escreveu aqui, marcou a data? Por quê? Ele não jejuou um dia, orou uma vez e já saiu para Jerusalém. Não, houve uma espera. Houve um momento que eles perceberam da parte de Deus que Deus já estava agindo e que eles poderiam ir. Amém? É muito interessante, porque eu preciso te fazer 3 perguntinhas agora. A primeira, qual é o rei da tua vida? Para quem você corre na primeira situação de aperto? Você corre para Deus ou para uma pessoa, um ser humano? Você pode responder para você, amém? Então a primeira pergunta é: quem é o seu rei? Quem é o rei da tua vida? Para quem você corre quando você passa uma situação de aperto? Para Deus ou atrás de uma pessoa para resolver o seu problema? É a primeira atitude, amém? Primeira. Segunda pergunta. Eu estou te fazendo essas perguntas porque eu preciso que você corra para Deus, glória a Jesus. Eu preciso que você pare e pense um pouquinho sobre esse assunto, amém?
O que você tem declarado com a boca? Olha só, mas não tem vivido com atitude. Para um pouquinho, lembra aí. O que você às vezes declara com a sua boca? Ai, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Só que aí, na hora de uma situação de aperto delicada, você tem uma atitude diferente do que você declarou com a sua boca. Amém? Deus não se contradiz. A gente é que se contradiz, querido. Nós é que nos contradizemos. Amém? Terceira coisinha que eu quero deixar aqui para você. Você está disposto a jejuar? Conta para mim. E orar pelo teu caminho? Ou você quer que Deus abençoe o caminho que você escolheu sem consultar a Ele? Eu vou fazer de novo, tá? Vou perguntar de novo. Você está disposto a jejuar e orar pelo teu caminho? Ou você quer que Deus abençoe o caminho que você escolheu sem consultar a Deus?